soldado-chefe era o orgulhoso pai de 3 rapazes. Eles eram bem diferentes e cada qual tinha suas qualidades. Numa manhã, sentado com os membros do conselho, vestindo sua impecável túnica branca, comentou: "Gostaria de contar com a sabedoria de nosso venerável grupo de anciãos. Preciso que me ajudem a avaliar qual dos meus 3 filhos é o mais talentoso." "Vamos até o baobá", disse o mais idoso deles. "Seus filhos podem nos encontrar lá." E assim, os conselheiros caminharam lentamente em direção ao baobá, sob um sol escaldante. Os 3 filhos do chefe foram avisados que se apresentariam em seguida, cada um em seu cavalo. Uma multidão ruidosa aglomerou-se ao redor da majestosa árvore, pois a notícia da escolha do jovem mais habilidoso correu célere o povoado. Quando o silêncio se impôs ao vozerio, o chefe declarou: "Cada um dos meus filhos mostrará seu valor na companhia de seus cavalos. Serão livres para escolher como demonstrar suas aptidões e tudo acontecerá ao redor de nossa sagrada árvore. Provarão qual é o melhor." Os conselheiros entreolharam-se e assentiram com a cabeça no discurso do chefe. Reiteraram que após a exibição deliberariam para avaliar a escolha e escolher o vencedor. Hordas de pessoas reuniram-se aos conselheiros e, conversando animadamente, aguardaram a chegada do primeiro filho. Não demorou muito até ele se aproximar da multidão com seu belo cavalo negro, que levantava poeira em seus cascos trovejantes. O primogênito cavalgou determinado na direção do baobá, em linha reta. Com um golpe afiado de sua lança, o cavaleiro atingiu a árvore com tanta força que fez um buraco que atravessou o tronco. Então, diante de espectadores estupefatos, saltou através do buraco com o seu cavalo, só parando ao sair do outro lado. A multidão suspirou com a exibição de tamanha força e retidão, aplaudindo de pé e saudando o jovem que descera do cavalo para dar-lhe um tapinha no flanco. As pessoas ainda estavam animadas e comentando sobre a primeira façanha quando surgiu o segundo filho. Conversavam à sombra quando o rapaz se aproximou sorrateiramente, cavalgando sua montaria na terra seca. Os cascos tatuavam o solo. "Oh!" pronunciaram em uníssono os aldeões. Eles foram surpreendidos pela égua do segundo filho, a qual disparou em direção à árvore, deixando uma nuvem poeirenta. Por alguns instantes, as pessoas temeram que, ao correr direto para a árvore, o cavaleiro encontrasse a morte. Mas, ao se aproximarem do baobá, o animal e seu cavaleiro escalaram o tronco até alcançar o céu e voar. As pessoas olhavam extasiadas para a imensidão do céu azul e acompanharam a dupla aterrissar com um estrondo. O animal tropeçou e até pareceu que cairiam, mas eles se equilibraram magistralmente. Finalmente, o rapaz saltou de sua égua orgulhoso, secando o suor do rosto com as mãos. Com crescente expectativa, a multidão se acotovelou, aguardando a chegada do terceiro filho. Eles já tinham assistido a 2 feitos incríveis. Agora era o vigor do filho mais jovem, que cavalgava em direção à árvore, incitando seu cavalo a dar o máximo. De repente, quando estava na altura dos galhos da árvore, ele os agarrou com suas mãos nuas e puxou com toda a força até arrancar o baobá do chão, expondo suas raízes no ar. O povaréu emudeceu. As pessoas não acreditavam nos próprios olhos. Como vocês podem perceber, eu acabei de ler um conto, Os 3 Filhos, que fazem parte desse livro aqui, Contos Encantados da África, onde a gente tem realmente uma coletânea de contos. Esse é o último, certo? É um conto nigeriano. E assim, cada conto é muito interessante porque cada conto ele traz um elemento da África importante. Nesse caso aqui, a gente tem o baobá, né?
Inclusive na última folha, né, depois do conto, a gente tem as informações, né? Cada conto, né, tem um elemento importante e depois da última folha a gente tem essa aqui, tá, que fala exatamente sobre esse elemento importante. Então, o baobá, ele tem cerca de 30 metros de altura, certo? E 11 metros de circunferência. É muito grande, né, de fato. E ele é muito importante, né, para a cultura africana, porque ele fornece alimentos, né, alimentos que servem para abastecer, né, abastecerem as comunidades. E também ele tem um grande reservatório de água, né, chegando a 120 mil litros de água, certo? Para abastecer também toda a comunidade. Então, tamanha a importância, né, desse elemento, né, para a cultura africana. E esse texto, ele é muito importante, trouxe um ensinamento muito importante, né, porque não se escolheu exatamente qual o melhor filho, né, aquele que realmente é o vitorioso, né? Teoricamente seria o terceiro filho, mas os anciãos, eles deixaram essa dúvida para a comunidade e para o chefe dessa comunidade, né? É isso que esse realmente é um ponto importante, porque o baobá, né, culturalmente é um lugar onde testemunha acontecimentos, onde grandes eventos importantes acontecem. Então, ele, de fato, é esse símbolo, né, que faz, né, com que a gente tenha, a gente testemunhe, né, os acontecimentos, né, o Conselho dos Anciões trabalhem, né, ali embaixo do baobá, mas também é um lugar, né, onde muitos eventos importantes acontecem, tá certo? Então, ficou essa dúvida, né, na verdade, e o ensinamento é que não existe, na verdade, não existe um vencedor, né? E cada um tem as suas características próprias, enfim, tem os seus valores. E o conto, ele deixa realmente, né, perpassa realmente essa ideia de que não existe, né, o melhor. E todos eles, né, trabalharam, né, em prol, né, de demonstrar para a comunidade, né, o seu valor. E eu acredito que isso é que, de fato, é importante no conto.